Olá, a Globo News inicia hoje uma série sobre os planos de governo dos três principais candidatos a presidente da República. Dilma Rousseff, do PT, Aécio Neves, do PSDB e Eduardo Campos, do PSB. Serão 3 programas em que discutiremos a economia, os problemas da infraestrutura e da governabilidade. Hoje o nosso tema é a economia brasileira e os participantes são Márcio Holland, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, indicado pela campanha da presidente Dilma Rousseff, do PT. Mansueto Almeida, economista, representando a campanha do senador Aécio Neves, do PSDB. E Eduardo Gianetti, professor do INSPER, indicado pela campanha do ex-governador Eduardo Campos, do PSB. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar tratando das questões que mais preocupam os analistas econômicos do país. Para apresentar o tema, a Globo News ouviu 2 economistas de visões opostas. Ambos concordam que o desafio é grande. Seja quem for o próximo ocupante do Palácio do Planalto, no dia 1º de janeiro de 2015, ele ou ela terá à sua frente 2 desafios preocupantes: a inflação elevada e o baixo crescimento da economia. Com o índice de inflação no topo da meta, o Banco Central voltou a subir os juros e a atuar para impedir a desvalorização do real. Assim, os produtos importados ficam mais baratos e ajudam a combater o processo inflacionário. O governo segurou os preços sobre os quais tem controle: da gasolina, da energia elétrica, reduziu impostos para diversos setores industriais. Acelerou as concessões de serviços públicos. Abriu o cofre do BNDES para o investimento privado na esperança de reverter o quadro. Ainda assim, a inflação persistiu e o crescimento não decolou. Os economistas podem divergir em muitos pontos, mas concordam em pelo menos 2 deles. Primeiro, o governo demorou demais para deslanchar as obras de infraestrutura. Segundo, o ciclo de consumo, que foi tão bem sucedido para enfrentar a crise de 2008, se esgotou. As famílias estão endividadas, o crédito secou, as vendas caíram. Por aí já não se consegue mais estimular o crescimento. Para este economista, o debate tem que entrar numa fase adulta e discutir claramente o que precisa ser feito. Não vamos nos iludir, quer dizer, um país que cresce 1% não vai manter taxas de desemprego baixas por muito tempo. Nossas estimativas sugerem que a taxa de desemprego, para trazer a inflação para a meta ali em 2016, teria que subir quase 2 pontos percentuais sobre a situação que a gente tem hoje. Não pode não parecer muito, mas 2 pontos percentuais é um aumento grande de desemprego. Ninguém gosta disso. Mas assim, se esse problema não for tratado agora, lá na frente não vão ser 2 pontos que a gente vai precisar fazer. Vai ter que fazer 3 pontos. Com a inflação em alta, diz este outro economista, aumenta a dificuldade para a tomada de decisões. Aqui eu acho que nós teríamos combinado 2 coisas. Primeiro, dar uma certeza de que o superávit fiscal vai ser realmente aquele prometido pelo governo. Segundo, quando eu vejo as pessoas falando da possibilidade de se fazer uma recessão para disciplinar a força de trabalho, eu começo a pensar nas dificuldades que isso envolve do ponto de vista social. Não é porque as pessoas vão perder o emprego, é porque as pessoas vão ficar muito revoltadas se elas perderem o emprego. Elas vão ficar muito revoltadas se você tentar fazê-las regredir para uma situação anterior. Todo ajuste, afinal, precisa ser necessariamente recessivo. Qual o melhor caminho a seguir? Qual será esse melhor caminho a seguir? Nas diretrizes que as coligações entregaram ao TSE para a elaboração dos planos de governo, a gente vê uma série de excelentes intenções para melhorar o ambiente de negócio no Brasil, manter a política de renda, as políticas sociais, mas não entra nesses problemas crônicos que a conjuntura demonstra. Pelo sorteio que fizemos antes do programa, a primeira pergunta vai para a Márcio Holland. Então eu pergunto, nós temos o comando da economia no Brasil, feita pelo mesmo ministro desde 2006. Essa política econômica em vigor, portanto, ela deve ser mantida ou deve ser alterada no próximo governo? Bom, obrigado pela oportunidade, Mônica, de participar desse debate. É sempre oportuno compartilhar a nossa avaliação no Ministério da Fazenda. De qualquer forma, eu acho que o que nós temos implementado no Brasil nos últimos anos, particularmente a partir de 2003,
é uma combinação de uma política macroeconômica muito responsável. Desde 2003, as taxas de inflações anuais têm estado dentro da meta. O Brasil migrou de uma taxa de inflação que estava rondando em torno de 10% na média para 5,9% na média nos últimos anos. Temos desafio para reduzir ainda mais essa taxa de inflação nos próximos anos. E eu acho que esse é um desafio importante que temos que adressar, temos que direcionar, temos que conduzir. O Brasil conseguiu deslocar a taxa de crescimento econômico nesses últimos anos, saiu de um crescimento em torno de 2,3% para um crescimento em torno de 4,5%, chegou a crescer uns 5% ao ano. Reduzimos substancialmente as taxas de desemprego no Brasil. As políticas econômicas foram muito acertadas nessa direção e, ao mesmo tempo, iniciamos um ciclo muito importante no que se refere ao que a gente pode chamar de agenda de médio e longo prazo, que é essa agenda de investimento em infraestrutura, que já começou com o PAC em 2006, 2007, se estendeu com o PAC 2 e com o PIL, o Programa de Concessão de Infraestrutura, se estendeu com programas de qualificação. Traduzindo, acho que é isso, acho que a receita é persistir na responsabilidade macroeconômica, persistir nos investimentos de médio e longo prazo e na qualificação e na melhoria do capital humano dos trabalhadores e das famílias brasileiras. A atual política é boa bastante. Eu pergunto para o Mansueto, como que num eventual governo Aécio Neves seriam enfrentados esses problemas que a gente pôs, particularmente o baixo crescimento e a alta inflação? Eu acho que seriam enfrentados de forma bastante diferente. A gente, de fato, vinha caminhando na direção correta no Brasil, mais ou menos até 2006, 2007. Depois houve uma mudança muito brusca da política econômica e que os dados são muito claros. Por exemplo, em termos de economia fiscal, o que o país economiza para pagar a sua dívida, isso é importante, porque quanto mais da sua dívida você paga, menos juros você vai pagar. A gente tinha uma economia que era em torno de 3% do PIB, na média, de 2001 a 2008, sem nenhuma receita de concessão, sem nenhuma receita extraordinária. Essa economia, a economia que o setor público faz para pagar sua dívida, caiu para 1,5% do PIB. E possivelmente vai reduzir ainda mais até o final do ano. É uma economia muito pequena. É mais provável que neste ano e no próximo a dívida aumente e tem um agravante muito sério no caso do Brasil. A nossa dívida, embora ela não seja tão elevada quando comparada com países desenvolvidos, é uma dívida que é uma das mais caras do mundo. Por exemplo, a Espanha tem uma dívida maior do que a do Brasil? Tem, só que a Espanha paga menos juros do que o Brasil. A Grécia, que era um país que há pouco tempo se falava que estava quebrado, que tem uma dívida bruta de 170% do PIB, pagou no ano passado de juros 4% do PIB. O Brasil, desde 2008, paga de juros 5% do PIB. Apesar de o Brasil ter uma carga tributária de país desenvolvido, a gente tem uma conta de juros muito alta. A nossa economia do setor público, o que o setor público economiza não é suficiente para reduzir a dívida bruta nem líquida, dado um crescimento de 1% ao ano. O gasto continua crescendo a um ritmo muito elevado, muito acima do crescimento da economia. Para o espectador ter uma ideia, em 8 anos de governo Lula, a despesa do governo central, sem juros, que a gente chama de despesa primária, cresceu 1,7 pontos do PIB. Em 3 anos de governo Dilma, cresceu 1,5 pontos de PIB, o quase equivalente a 8 anos de governo Lula. O que significa que é uma situação muito séria, porque a gente tem que reduzir a carga tributária, criar espaço para reduzir a carga tributária, que hoje não há. A gente tem que melhorar a nossa complexa estrutura tributária. O Brasil tem um número... No Brasil se gasta em torno de 2.600 horas para cumprir com obrigações fiscais. Já, Mansueto, exatamente nesse ponto. Isso é um dos temas que nós pretendemos discutir, mas dá para concluir que a política econômica mudaria bastante inclusive com mais transparência. Talvez a campanha do candidato Eduardo Campos seja a mais, digamos, enigmática sobre como tratar desses problemas macroeconômicos, Eduardo. Como seria a política do candidato? Olha, Mônica, a nossa avaliação é que o Brasil vinha num rumo bom, num rumo certo, mas perdeu o rumo. Por que perdeu o rumo? Porque hoje nós vemos na economia brasileira a combinação de 3 coisas que não costumam caminhar juntas. Um baixo crescimento crônico. O governo Dilma vai terminar o mandato com a menor taxa de crescimento da era republicana no Brasil, desde o Floriano Peixoto e o Collor de Mello. Só o Floriano Peixoto e o Collor de Mello tiveram taxas de crescimento menores do que a Dilma. É um resultado ruim.
Inclusive, podemos caminhar para uma recessão ainda em 2014. Ao mesmo tempo, nós temos uma inflação que está pressionando o teto da meta, e em alguns momentos ultrapassando o teto do sistema de metas, que está artificialmente represada, o que não é um bom caminho. Controle de preços, preços defasados de combustíveis, de eletricidade, não é o jeito de fazer a inflação voltar para o centro da meta. E o câmbio, eles estão atuando muito agressivamente no câmbio para manter a inflação artificialmente baixa. E, por fim, nós estamos com um déficit em conta corrente elevado. O Brasil voltou a ser um país vulnerável, porque ele tem um déficit em conta corrente de 3,6% do PIB, mais de 80 bilhões de dólares, que nós precisamos financiar lá fora para honrar os nossos compromissos externos. Essas três coisas não costumam estar juntas. Se o crescimento é tão baixo, a inflação devia estar bem comportada. Se o déficit em conta corrente é tão alto, significa que o mundo está nos financiando, está transferindo poupança externa para cá. A economia devia estar crescendo e não está. Ou seja, nós estamos com um arranjo muito ruim de política econômica, precisa mudar. De duas maneiras. Na política macroeconômica, não tem que reinventar a roda. É o tripé que veio funcionando bem no segundo Fernando Henrique e no primeiro mandato do Lula. O primeiro mandato do Lula foi muito responsável do ponto de vista de macro, austeridade fiscal, meta de inflação para valer e câmbio flutuante. E na dimensão da política microeconômica, as ações de governo que interferem nos diferentes mercados, nos diferentes setores da economia, nós precisamos passar do microgerenciamento, essa tentativa do governo de interferir no caso a caso, desonera aqui, dá crédito ali, aumenta a tarifa de importação acolá, sair do microgerenciamento para uma filosofia horizontal de medidas que melhorem o funcionamento dos mercados para que todos possam ter isonomia de condições competitivas. Tem que reduzir o custo Brasil, tem que fazer muita coisa para dar melhor ambiente de negócios no Brasil. Como está nos planos de governo. Mas eu volto a palavra para o Márcio, porque os desafiantes do governo dizem que tem que mudar e você disse que a política estava no rumo certo. De que forma você, digamos, rebateria os argumentos dos desafiantes? Olha, desde 2008 até o ano passado, o mundo está experimentando uma das mais graves, severas e prolongadas crises internacionais. Para você ter uma ideia, o efeito dessa crise encolheu o comércio mundial. Tá? O comércio mundial em 2010 estava crescendo 12%, 14%. Nos últimos 2 anos, crescendo em torno de 2,5%, 3%. Há uma perspectiva este ano de crescer em torno de 4%. É um crescimento muito fraco do mundo. Os investimentos no mundo estão encolhidos em geral. Há um excesso de produção e de mercadorias e de capacidade ociosa no mundo. Tá? Então, é importante olhar para isso. O mundo está vivendo uma situação de desemprego muito alto. As dívidas públicas, mundo afora, cresceram significativamente. O Mansueto, quando ele cita o problema do endividamento no Brasil, se ele observar, a dívida bruta brasileira, por conta da crise internacional de 2008, ela cresceu de 2008 para 2009, alguma coisa em torno de 3,5% do PIB. Neste intervalo, e um pouco depois, se eu alongar, 9, 10, 11, as economias avançadas estão tendo um crescimento de endividamento público numa média de 40% do PIB. Logo em seguida, ele sabe muito bem disso, a dívida bruta brasileira praticamente se estabilizou. Ela caiu, inclusive, no ano passado. Tá? A dívida líquida no Brasil vem caindo consistentemente. Depois dela ter crescido de alguma coisa em torno de 30% no início dos anos 2000 para 60% em 2002, 2003, desde lá que ela vem caindo consistentemente para 34%. Concorda, Mansueto? Esses são os dados, né, Mansueto? Não são, mas a gente tem que qualificar. Quer dizer, a primeira qualificação, a nossa dívida bruta hoje, ela é maior do que era em 2006, apesar de a economia constante que o governo faz, que reduziu muito. Numa economia normal, quando a sua dívida líquida cai muito, o custo dela cai. O custo da dívida líquida no Brasil é 17% ao ano. É exatamente a mesma taxa de 2002, quando a taxa Selic era 25% ao ano. Por que é que o custo da nossa dívida é tão caro, é tão alto? Porque a gente faz uma série de subsídios que aparecem no custo da dívida líquida. Isso é um grande desafio para o próximo governo. Porque a gente tem que deixar muito claro, quando a gente faz comparação internacional, a gente tem que ter 2 cuidados. A crise financeira, a gente não teve uma crise imobiliária no Brasil. Então, assim, o efeito da crise no Brasil não foi tão grave como nos Estados Unidos, como na Europa. Segundo ponto, é o que eu insisto, o custo da dívida no Brasil é anormal. O Japão tem uma dívida bruta de 240% do PIB.
O Japão paga de juros 0,7%. Se eu pagasse de juros 0,7%, não seria o problema. O Brasil paga de juros, desde 2008, 5% do PIB, com a tendência de aumentar. Então, isso é um problema. Por isso que os economistas insistem tanto em economizar mais para reduzir a dívida e reduzir juros. Porque se você reduz juros, você pode gastar essa economia ou com aumento de poupança ou com políticas sociais. Reduzir dívida não é assim tão simples, né, Eduardo? Não é simples. Agora, retomando o ponto que o Márcio estava levantando, é fato que o ambiente externo que estava ajudando o Brasil deixou de fazê-lo. O Brasil se beneficiou muito no período de 2013 a 2010 de um vento favorável que soprava do mundo. Esse vento parou de soprar. Os termos de troca não melhoraram, até pioraram um pouco, a liquidez internacional já não é tão ampla. Isso é um componente da piora de desempenho da economia brasileira, mas não explica toda a piora de desempenho. O dado que mais chama a atenção é o seguinte: no período do governo Dilma, o Brasil cresceu, no acumulado desse período, apenas 61% do que a América Latina cresceu. Nosso desempenho foi muito fraco, muito aquém da média do continente. O resto do continente também sofreu os efeitos da mudança do ambiente externo. São países muito distintos para comparar com o Brasil. Não, né? mas é a média do continente. O Brasil é uma economia altamente diversificada em termos setoriais, tem complexos industriais altamente dinâmicos em vários setores, petroquímico, químico, não, mas espera aí, enquanto o mundo soprava o vento a favor, a nossa economia pegou. Automotivo, tem uma diversidade regional, é um país de dimensão continental extraordinário, tem uma diversidade de pauta de exportação, tornar o Brasil comparável com um país, eu não vou citar para não fazer nenhum demérito, não, mas é nenhum a média, vizinho, Márcio, parceiro eu não estou comercial falando nosso, de um outro país extremamente pequeno. Eu não estou falando de um outro frágeis. país, eu estou falando da média do continente a que nós pertencemos. Nós não estamos em qualquer continente no mundo, nós estamos na América Latina. Sim. A média de crescimento na América Latina... Como economista, nós não comparamos laranjas com bananas. Você quer comparar com o mundo? Nós crescemos menos do que o mundo nesse período. Também não dá para comparar com o mundo. Então, compara com o quê? Na média do crescimento mundial, o Brasil cresceu em pleno período de crise. Não, eu estou falando 2008 nos últimos até 4 o ano anos. Passado, o Brasil cresceu em pleno período de crise 3,1%. A taxa de desemprego devia estar 6,5%, me esqueci, e caiu para algo em torno de 5%, 4,9%. Essa taxa de desemprego estava vindo... Então tá bom, o Brasil é aliás, vítima em pleno período da de crise mundial, nós criamos mais de 5,4 milhões de postos de trabalho no Brasil. O Brasil tem, e aí acho que vocês vão concordar comigo, até por um bom histórico recente de boas políticas macroeconômicas, o Brasil tem fundamentos muito sólidos. Eu poderia dar andamento a vários deles. Por exemplo, nós saímos de um nível de reservas internacionais na ordem de 30, 40 bilhões por ano. Estamos com 380 bilhões de dólares de reservas internacionais. Todos sabem a importância disso, especialmente em um ambiente de grandes perturbações internacionais, como a gente tem vivido. Tá? Negligenciar um mundo de juros zero, com injeção de liquidez na economia americana, no nível que tem hoje, um quantitativo, um afrouxamento quantitativo daquela dimensão, hoje provavelmente o Fed deve ter algo perto de 4 trilhões de dólares de ativos do sistema que adquiriu. O mundo deve ter perto de 9, os bancos centrais, países envolvidos, perto de 9 trilhões de ativos, tentando socorrer essas economias. Eu vou ter que passar a palavra rapidamente para os dois antes da gente terminar o Eu entendo, Márcio, a sua posição de ter que defender o que foi feito nos últimos anos. Você, funcionalmente, tem que fazê-lo. Mas não dá para tapar o sol com a peneira. O Brasil era uma estrela entre os emergentes. Em 2010, 2011, ainda parecia. Hoje, o Brasil pertence ao pelotão dos frágeis. Nós acabamos de ser rebaixados em nota de crédito das agências que avaliam o risco. Mais um pouquinho, nós vamos perder o grau de investimento. As coisas não foram bem no Brasil. Nós estamos com um crescimento baixo, abaixo da média do continente e do mundo nos últimos 4 anos. Nós estamos com uma inflação, eu não esperava voltar a ver isso na minha vida profissional. Inflação represada, com expedientes de curtíssimo prazo de controle de preços. É um enorme retrocesso. E voltamos a ter vulnerabilidade externa. Conquistamos a duras penas uma situação mais confortável de equilíbrio externo e hoje estamos com déficit em conta corrente preocupante, sem crescimento. Você quer acrescentar algo? Só acrescentar 2 coisas. Primeiro, se esse déficit em conta corrente, esse aumento, que foi acima de 50% nos últimos 3 anos, tivesse sido acompanhado com um forte crescimento do investimento, não seria muito ruim. Mas o problema é que a taxa de investimento ficou estável e a gente pediu mais emprestado ao resto do mundo, pediu poupança externa do resto do mundo
para consumir. Então, é sim um problema, né? E um segundo ponto é que, de fato, eu li um economista muito interessante, professor da Fundação Getúlio Vargas, em 2010, de nome Márcio Holland, que ele se definia como um desenvolvimentista fiscalista. E ele falava o seguinte: o Brasil não pode crescer menos de 5% ao ano. Se esse país crescer menos de 5% ao ano, é um fracasso. A gente está crescendo 1% ao ano. Então, a gente está... E por que isso? Porque a nossa produtividade está estagnada nos últimos 3 anos. Essa parte de produtividade estagnada não tem nada a ver com o resto do mundo. O resto do mundo, o baixo crescimento do resto do mundo, explica parte. A outra parte, que é grande, decorre de fatores domésticos. Vocês falaram bastante em contas. Eu pergunto se é preciso agir firmemente, duramente sobre as contas públicas para retomar o crescimento. E, nesse caso, qual seria o custo disso para a sociedade brasileira? Mas daqui a pouquinho.